Bom dia, bom dia! Olha o nosso P15 chegando aqui. P15, primeiros 15 com ele, onde juntos compartilhamos a palavra de Deus para termos direção para tomarmos decisão. Precisamos muito dela para o nosso dia a dia. E hoje eu quero compartilhar com você um salmo. Há dias eu venho tendo desejo de compartilhar aqui um salmo. E hoje, durante o meu devocional, ele veio. E é o Salmo de número 49. Fala sobre a vida atual mesmo, sobre a nossa realidade, que muitas vezes nós não queremos conversar sobre ela. E é sobre o impacto que o sucesso dos perversos causa em nós. Vamos ver juntos? Salmo de número 49, a partir do versículo 16. Portanto, não desanimem quando o perverso enriquecer e sua casa se tornar ainda mais luxuosa. Quando eu li isso aqui, falei, nossa, parece que ele viu o Instagram de manhã e escreveu. A impressão que eu tive. Gente, ele está dizendo, não desanime. Em algumas outras versões falou, não temam, não se frustre, porque os perversos vão enriquecer também. Também. Eles vão enriquecer. E vão mostrar as suas casas luxuosas. Mas ele diz, cuide, não desanime, cuidado. Não deixe que esse brilho que essa aparência deles, bagunce a sua alma. Não deixe que essa aparência de sucesso, ela desorganize a sua fé. Porque quando a gente vê, e hoje é quase impossível não ver, que é todo dia, rede social é todo dia, a gente está vendo casas luxuosas, viagens, resultados. E a gente está vendo, isso como fala, esfregado na nossa cara todos os dias. É quase impossível, muitas vezes, quando a gente sabe que aquele camarada é esquisito, não tem nada com Deus, não tem um compromisso com Deus, não é uma pessoa de uma índole muito duvidosa, e você não questionar, né? Deus faz tudo tão certinho, né? Busco estar na sua presença. Tá valendo a pena eu andar com o Senhor? Às vezes acontece isso conosco. Ou senão a gente começa a pensar, meu Deus, será que eu estou sendo o suficiente? Será que eu estou, né, fraca? O que está acontecendo comigo? E o salmista diz, não desanime por causa disso. Não se perturbe. Não tema. Cuida com o teu coração. Por quê? Aí ele vai relatando por quê. Versículo 17 diz assim, pois quando morrer, ele está falando do perverso rico, pois quando morrer, não levará consigo. Sua riqueza não o acompanhará ao túmulo. Ah, mas isso eu já sei. Então, sabe o óbvio que tem que ser dito? É isso aqui. A morte, ela revela que existe um limite para a riqueza. É ali. A morte é um golpe à soberba do homem. Pode juntar, pode construir, pode aparecer muito, pode ter muito seguidor, pode, sabe, sucesso estampado em todo lugar. Mas existe uma fronteira que nenhum dinheiro e nenhuma riqueza ultrapassa, atravessa. E ela chama-se morte. Por isso que eu falei que é um assunto que a gente não, né? Falar de morte. Mas a gente tem que ter essa consciência muito viva. Por quê? É algo que o ser humano esquece. A gente esquece. Que a vida é curta e passageira. Por que esquece, né? Principalmente quando você está na correria.
do dia a dia, do ganhar, o aparência, holofote, uau, sucesso, sucesso. Esquece. Esquece. Sabe? E a casa, a conta bancária, os títulos, os números de influenciadores. Nada disso vai levar. Nada disso. Que a pessoa passa. Mas a alma, agora sim, a alma, ela vai comparecer diante de Deus. Não acaba aqui. As riquezas têm um limite, mas a sua alma não. Ela vai prestar contas a um Deus. E ele começa, esse texto é para lembrar disso, que não para aqui. E eu vou falar para vocês, só tem medo da morte quem está vivendo de uma forma duvidosa aqui. Se você vive de uma forma decente, buscando melhorar cada dia, servir, estar conectado com Deus cada dia mais, você olha para ela diferente. Você olha para ela diferente, estou falando da morte. Para ela diferente. Não que a gente queira, porque a gente ama, tem filhos, tem vida, a gente gosta daqui. Mas olhar para ela com outros olhos, não de medo, temor. Quem teme muito é porque aqui, durante a vida que é passageira, está concentrada em outra coisa. Nós devemos vivê-la de uma forma viva, intensa, viver, mas não só como um animal, só por instinto. E ele fala nisso mais lá na frente. Vou seguir. Versículo 18 diz assim: nesta vida, ele se considera afortunado e é elogiado pelo seu sucesso. Essa pessoa começa, o perverso, né? Ele é elogiado tanto que ele começa ele mesmo a se elogiar, né? Porque é demais, você é incrível, você é sensacional, você venceu, uau, é aplauso, você é referência. Que aí ele já começa sobre ele mesmo. Não, eu sou demais, eu sou insubstituível. Tá? Começa a encher. Gente, aplauso de ser humano não é referência, não é termômetro espiritual e não é referência de aprovação de Deus. Em nenhum ambiente da vida. Não é termômetro. Tá? Tem, às vezes, as pessoas são celebradas por homens aqui, muito celebradas, mas são muito vazias diante de Deus. Quando toda a luz se apaga, quando não tem mais aplauso, coloca a cabeça no travesseiro, que é só ele e ele. Aí vem a dor, vem o desespero. Então, cuide, que a gente vê muito isso. E esse salmo é sobre cuidar do seu coração com essas coisas que acontecem e que acontecem muito hoje. É uma armadilha, né, do nosso tempo, sabe? A performance, a visibilidade, os números, a influência, a aparência de sucesso. Isso é uma grande armadilha e a gente tem que ter cuidado. E hoje nós estamos em 2026 e eu vejo cada dia mais escândalos de todos os ambientes, escândalos de pessoas extremamente famosas, celebridades que até eu mesma admirava, batia palma, falei, meu Deus, olha o que tinha por trás. Olha o que tinha por trás. Então, não perturbe o seu coração com o sucesso dos ímpios. Tá? Versículo 19. Contudo, morrerá como todos os seus antepassados. É a morte, todo mundo, a morte ninguém escapa, não tem jeito, né? O problema não é morrer, tá? Porque todos vão morrer. O problema
é viver sem preparo para aquilo que vem depois. Contudo, morrerá como todos os seus antepassados e nunca mais voltará a ver a luz. Esse ver a luz é sobre isso, é sobre o que vem depois. Tá? Será que a gente está se preparando para isso? Vivamos aqui da melhor maneira, de uma forma íntegra, sabe? Buscar correto, buscar estar com Deus, estar com nossa família, servir, ser gentil. Busquemos sempre melhorar. Essa é a forma de você preparar para o que vem depois. Entendeu? Versículo 20, para terminar. Os que contam vantagem de suas riquezas nada entendem. Como os animais também morrerão. Ele fala da morte de novo, ou seja, ele expressa, falou, gente, vai ter fim. Por isso não perturbe seu coração. Seja mais observador, porque os que contam vantagem, tá? Das suas riquezas nada entendem. Se não entendem, é como se viver só por instinto, né? Viver, não entender quem é Deus, quem eu sou de verdade. Tá cheio de gente vivendo personagem. E a gente tem visto através dos escândalos que têm acontecido, as notícias horrorosas. Era um personagem aquilo. Então a pessoa não entende quem é Deus, quem Ele é, o que passa, não entende do eterno, não entende que a vida é passageira. E aí ele diz, vive por instinto, porque animal ele é, irracional ele vive por instinto. E gente, não um homem. O que é viver por instinto? É assim, o camarada, o ser humano viver para comer, adquirir, competir, aparecer, desfrutar e morrer. E morrer. Isso é viver por instinto. Só que, pensa comigo, nós somos seres criados por um Deus grande demais, poderoso demais. A palavra diz que nós somos criados à sua imagem e semelhança. É muito ridículo a gente viver de uma forma instintiva. Comer, adquirir, competir, aparecer, morrer. É pouco pro que Deus fez. É pouco. Entende? Então, ele está dizendo que o perverso é um sem entendimento, sabe? Fica só falando das suas riquezas e vive por instinto. Cuidemos do nosso coração. Então hoje, primeiro, não compare a sua vida com a vitrine dos outros. Você não conhece o fim da história. Segundo, use os recursos, mas não os idolatre. Dinheiro é ferramenta, mas não é salvação. Não viva para os aplausos. A aprovação dos homens não substitui a aprovação de Deus. Ai, gente, eu quero ser aprovada por Ele todos os dias. Essa é a minha busca e que seja sua também. Se vier dos homens, está tudo bem. Agora, se não vier, fica o cá de Deus, ok? Por último, peça entendimento espiritual a Deus. Mais do que crescer por fora, você precisa se enxergar por dentro. Ok? Vamos orar? Jesus, obrigada, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Te agradeço por essa palavra tão profunda e que traz sobre a nossa realidade humana. Quem somos nós? E aonde devemos colocar o nosso coração, o nosso olho, desgastar a nossa energia. Deus, nos ajuda. Não quero viver sem entendimento nessa terra, não. Ajuda a mim e meus irmãos a viver de forma intencional, inteligente nessa terra. Porque como o salmista diz, a morte virá. Mas e o depois? Eu quero estar preparada. Meus irmãos querem estar preparados, então nos ajuda, Espírito Santo, a nos preparar nesta vida
para o que vai vir após a morte. Em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra que é viva e eficaz e que traz direção à nossa vida hoje, aqui na Terra. Em nome de Jesus é que eu peço e te agradeço. Amém. Deus abençoe vocês. Hoje foi mais um P15. E se você gostou, se inscreve no canal, aciona o sininho e manda para um amigo que precisa lembrar disso, que o óbvio tem que ser dito, ok? Deus abençoe e até mais.